Boa noite, igreja. Irmãos, peço que de imediato abram as suas Bíblias em João, capítulo 20, e nós estaremos falando a respeito da ressurreição de Jesus. Essa mensagem, ela está numa série chamada Famílias no Amor do Pai. Então, nós estamos nesse contexto de falar sobre o amor de Deus e sobre como ele alcança as nossas famílias. A primeira mensagem dessa noite, a minha primeira mensagem dessa série, falou sobre João 3,16. Um texto muito conhecido que nos lembra que Deus amou tanto esse mundo que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A segunda mensagem foram sobre as 7 frases de Jesus na cruz, no qual nós falamos um pouco da morte de Jesus. E hoje, como domingo de Páscoa, falaremos da ressurreição do nosso Senhor. O texto de João 20, aí eu peço que aqueles que encontraram possam estar se colocando de pé, mais uma vez. A partir do verso 1, ele começa nos dizendo: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, e onde estava o corpo de Jesus tinha sido colocado uma cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que está chorando? Ele respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Oremos. Senhor Deus e Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus rico em graça e misericórdia. Fale aos nossos corações e, Senhor, acenda qualquer centelha divina que age em nossos corações. Qualquer fé menor que um grão de mostarda incendeie os nossos corações, que assim como Cristo vive, a nossa vida seja nova, seja cheia de fé e de poder de Ti. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja pode se assentar. Quando a gente pensa em Páscoa, devemos lembrar que há mais ou menos 4.000 anos, não 2, mas 4.000 anos, ou um pouco mais do que isso, houve fome por toda Canaã. José era governador do Egito
e ele chamou os seus parentes, seus pais, seus irmãos, para morarem no Egito, porque a fome duraria muito tempo. Afinal, a gente tinha ouvido a história dos 7 anos de vacas gordas e agora 7 anos de vacas magras. E José foi o segundo no Egito. E naquele tempo o povo se estabeleceu na terra de Gozém, no Egito. O povo hebreu se multiplicou e ficou lá. E então o faraó, que não conhecia José, acabou aprisionando o povo, escravizando o povo. E depois de 400 anos de escravidão, Deus ouviu o clamor do povo. Aquele povo escravizado pelo faraó, pelos egípcios, chorou e Deus ouviu esse clamor. A partir dali, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Depois, quando estava quase no momento da libertação, Deus ele dá uma ordem para Moisés. Ele fala: olha, façam entre vocês, matem cordeiros, peguem o sangue desse animal e passem nos umbrais da porta, ou passem acima da porta, numa linguagem mais cotidiana, porque o anjo da morte passará, e a casa onde não tiver o sangue do cordeiro, essa a morte alcançará. Ali a gente vê uma ação miraculosa de Deus. Ali a gente vê a terra do Egito devastada pelo anjo da morte, onde o primogênito de cada família egípcia, cada família que não tinha acreditado, cada família que não tinha ouvido a mensagem de Moisés, ou não tinha sido convencido com as pragas, foi afetada pela morte. A partir dali, Deus abre o mar, o povo atravessa, então o povo comemora o que seria a primeira Páscoa, a libertação do povo. Um povo que saía da escravidão para uma nova vida. Um povo que começaria uma jornada rumo a Canaã. Mas nós conhecemos essa história não é marcada de flores. Logo no deserto o povo tropeça, fica 40 anos. Depois o povo demora para conquistar Canaã, e a época dos juízes é marcada por idolatria. Logo em seguida se levanta a monarquia, mas reis falharam. É interessante quando, olhando a história, a gente vê que reis de diversos impérios, mesmo os melhores, falharam. Numa época que a gente coloca tanta nossa esperança em políticos, numa época que a gente olha e acredita que se aquela pessoa chegasse ao poder seria diferente, ou se aquele governo entrasse, mudaria os rumos da nossa nação, a gente olhando para a história, vê quanto reis falharam. O povo vai para o exílio e fica 70 anos lá. E então, lá do exílio, surge a profecia de que um menino nasceria. Ele já não seria como os demais. Ele viria para trazer a libertação do povo. Ele viria para trazer libertação não só a Israel, mas aos gentios. Ele viria com um novo reino de paz e justiça. Jesus vem a esse mundo, ele nasce e se prepara. O seu ministério é anunciado por João Batista, que fala que viria aquele que batizaria ou com água ou com fogo. Viria aquele que traria um reino que não era desse mundo. E Jesus nos fala várias vezes: o meu reino não é desse mundo. Até o momento em que a gente vê Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho. A gente olha para isso e observa o famoso Domingo de Ramos, no qual as pessoas louvam a Jesus, falam hosana nas alturas, no qual o Messias estava sendo aclamado. Até então, irmãos, que chega a crucificação de Jesus. E sabe, ao ler a crucificação de Jesus, eu sempre penso o quanto as expectativas foram frustradas,
o quanto você esperava que o Messias reinasse e de repente tudo o que você tinha era um homem morto numa cruz. Quantas coisas não devem ter se passado na cabeça de Maria, talvez lembrando do anjo que prometeu que viria o Filho de Deus, talvez lembrando de Jesus bebê em seus braços e agora um homem com o rosto ensanguentado na cruz, talvez a criança brincando e de repente ele morrendo ali. A história nos conta, a Bíblia, e não só a Bíblia, mas outros relatos nos contam, que a partir do momento em que Jesus morre na cruz, começa se acelera para o sepultamento. E por que se acelera? Porque Jesus morre numa sexta-feira. E para o judeu, a partir das 18 horas, já era sábado. Então, eles não poderiam fazer os preparativos para o sepultamento de Jesus. Não daria tempo para limpar o corpo de Jesus, não daria tempo para se despedir, ou mesmo para chorar, porque no outro dia já era sábado. Então, tudo é feito às pressas. E é nesse contexto que a gente começa aqui. O capítulo 20, ele nos conta que mal amanheceu o domingo e Maria vai até o túmulo. Eu fico imaginando ela indo até o túmulo com todos os preparativos para agora sim limpar o corpo de Jesus, para agora sim chorar pelo seu mestre. Cedo, ainda estava escuro, mas ela vai até o túmulo. Quando de repente você chega lá e algo está errado, a pedra foi removida. Então ela corre e avisa aos discípulos. Os discípulos mal ouvem, Simão e o outro discípulo, que a gente sabe que é João, correm. E eu fico pensando, né, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, né, você lê esse texto e você fica pensando, né, como um corre mais rápido, outro corre mais devagar. Mas hoje, nos 30 anos, eu tenho certeza que é porque Simão era mais velho, né? Então, coloca um adolescente para correr, coloca alguém mais novo para correr, eu já sei que ele vai ganhar nessa corrida. E eu vejo aqui João correndo mais rápido, João chegando primeiro, Simão chegando depois, Simão Pedro chegando depois. Só que Simão Pedro, ele entra na tumba e ele vê que estava vazio. Ele entra no túmulo e vê que estava vazio. E em seguida João entra. O texto ele vai nos dando esses detalhes. A partir desse momento, o texto ele passa a nos dar mais detalhes. O verso 6 nos conta que eles viram os lençóis. E eu sempre destaco esse ponto aqui, que o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele estava à parte dobrado. E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas na tradição judaica, quando um senhor ele comia e o seu servo ficava olhando, como muitas casas atualmente, né? Normalmente casa que tem empregado, é assim, o empregado ele come depois dos patrões. No mundo antigo era assim, né? Os servos ficavam esperando os seus senhores comer. E aí o que acontece? Se o senhor ele se levantasse da mesa e jogasse o lenço, significava que ele ainda não terminou, ou melhor, significava que ele terminou. Se ele dobrasse o lenço e deixasse à parte, significava que ele voltaria. Aqui a gente tem algo importante, o lenço de Jesus, o texto destaca que o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele é dobrado e colocado à parte, indicando que o nosso Senhor voltaria. Nessa cultura, isso aqui não é um detalhe que passa despercebido, é algo que qualquer leitor judeu veria de primeira. Aquele negócio que você lê e entende. Sabe, contextualizando para a gente, sabe quando você está lendo um texto e de repente você lê lá, e ele foi tomar o açaí, mas acabou a farinha. Você sabe o que isso quer dizer, né? Não tem farinha para acompanhar o açaí. Não passa despercebido, poxa, e agora? Não passa despercebido. É essa ideia aqui, é um detalhe que está muito importante, destacado aqui. Então,
o nosso Senhor voltaria. Só que o outro discípulo, ele entra, e eu gosto muito do versículo 8, porque ele destaca: ele viu e creu. O que ele viu e creu? Ele viu os lençóis, ele viu o lençol dobrado, ele viu aquela cena e ele creu. Irmãos, para alguns de nós é necessário esse pouco para crer. E é interessante, né? Para alguns de nós, um sinal, uma palavra é o suficiente para nós crermos. Alguns de nós podemos ser como João. Alguns de nós precisamos de pouco para crer. Mas eu penso que não seja a realidade da maioria de nós. O texto avança e ele fala: pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E aí os discípulos voltam para casa. O texto avança nos dizendo que Maria permanecia junto à entrada chorando. Irmãos, túmulo é um negócio que ele é meio cavado. Ele é como se fosse um buraco que você vê, mas você entra para baixo, não é? Você se abaixa e entra. Ele é como se fosse algo meio cavado. Então é como se Maria Madalena ela estivesse nessa direção, no alto, e o túmulo embaixo. E aí o texto vai falar que ela olha novamente para dentro do túmulo. Quando ela olha, ela vê agora 2 homens de branco. E um estava assentado à cabeça e outro como se fosse aos pés, de onde o corpo deveria estar. E eles perguntam, né, mulher, por que você está chorando? E ela responde como alguém que gostaria muito de ter chorado sobre o corpo do seu Senhor, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Irmãos, eu congreguei muitos anos em uma igreja em que tinha uma senhora que ela tinha um filho que era viciado em drogas. E eu lembro que uma vez o filho dela desapareceu e ele passou meses desaparecido. E eu lembro de uma vez nós estarmos num culto de quarta-feira, esses cultos que a gente faz no meio da semana, nós estarmos nesses momentos de oração que a gente tem a oportunidade de abrir o coração, de orar junto com os nossos irmãos. E ela falou, né, no meio desse culto, ela falou: olha, muitas mães choram a morte do seu filho, muitas mães se alegram com o seu filho, mas eu não sei onde está o meu filho, não posso nem chorar e nem me alegrar. E eu lembro que aquilo marcou, né? Depois disso, você nem tem coragem mais de colocar o seu pedido de oração, né? Tudo que os problemas assim parecem bobos, mas eu fico pensando aqui, ela chora com uma tristeza no coração. Levaram o corpo do meu Senhor. Jesus não era alguém à toa, aqui já tinha alguma fama. Terem roubado o corpo de Jesus aqui já era uma realidade. E aí ela chora: levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde puseram. E aí em seguida Jesus aparece e pergunta: mulher, por que você está chorando? Por que você chora? Ela vê Jesus e não o reconhece, o que demonstra que o corpo de Jesus já estava diferente de alguma forma, já era um corpo ressurreto de alguma forma que a gente não consegue explicar. E ela fala: olha, levaram meu Senhor, até o momento que ele a chama pelo nome. E quando Jesus nos chama pelo nome, nós reconhecemos. Ele chama ela pelo nome e ela lhe responde: mestre. E aí é interessante que ele fala: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga que eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. E aí ela vai até os discípulos e fala: eu vi o Senhor. Irmãos, tem um detalhe aqui muito interessante. Naquele período, mulheres não poderiam testemunhar. Então, se alguém quisesse inventar que Jesus ressuscitou, a última coisa que essa pessoa colocaria para dar validade ao seu documento é que uma mulher foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Mulheres não podiam testemunhar no tribunal. Então a gente olha esse texto e ele documenta que foi uma mulher a primeira que viu Jesus ser ressuscitado.
Eu acredito que Jesus fez isso propositalmente. A gente continua com o texto e os discípulos, eles não viram mais Jesus ali. E aí o que diz? Ao cair da tarde, ou seja, no final do dia, até o final do dia, ninguém tinha visto Jesus. Mas no final do dia, com portas trancadas, porque os discípulos estavam com medo. Jesus foi morto, eles poderiam ser mortos. Eles estavam com medo e Jesus aparece ali no meio deles. Que a paz esteja com vocês. E aí o versículo 20 nos conta, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. A ideia aqui é que ele mostrou aqui onde estava machucado. E eles se alegraram ao ver o Senhor. Irmãos, eu não imagino o susto, né? Tudo trancado, todo mundo com medo. Eu não sei se vocês já se esconderam no quarto com medo de levar uma pisa. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Você se tranca lá, fica tudo escuro e ora para que seu pai ou sua mãe não entre ali naquele quarto, não é? Aí imagina que está tudo trancado e ali quando do nada a tua mãe fala assim, aqui que tu tá, né, menino? É um grito na certa. E aí aqui Jesus aparece lá e fala, a paz seja com vocês. Aí o verso 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Imagina Tomé ouvindo isso, né? Todo mundo fala de Tomé, mas irmãos, eu fico tentado a achar que eu seria muito mais parecido com Tomé ali naquela situação. Imagina, todo mundo com medo, todo mundo assustado, todo mundo trancado ainda, e aí quando Tomé chega lá, eles falam, olha, nós vimos o Senhor. E aí Tomé responde, se eu não vi o sinal do prego nas mãos dele, e ali eu não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E aí o que acontece? O que o texto fala? Que passam 8 dias. Irmão, Jesus fez Tomé esperar. Fica olhando aqui, Jesus fez Tomé 8 dias. Imagina, no outro dia Jesus não aparece. 2 dias Jesus não aparece. 1 semana esses discípulos só podem estar inventando isso. E não acham o corpo e Jesus não aparece. E com 8 dias aparece Jesus. Tomé estava com eles, estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles, imagina, né? Eles deviam estar sentados, porta trancada, Jesus se coloca lá no meio sentado e de repente fala que a paz esteja com vocês. Sabe quando criança te assusta? Eu imagino que foi algo assim, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, chegou logo respondendo a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E a resposta de Tomé é maravilhosa. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Eu gosto, às vezes as pessoas falam, porque Jesus nunca disse que ele era Deus. Tomé disse, e a resposta de Jesus foi, você creu porque viu. Né? Agora Jesus está falando, olha Tomé, tu acredita que eu sou teu Senhor e acredita que eu sou teu Deus porque tu viu. Porque aqui Jesus está falando, Tomé fala isso e Jesus confirma. E aí ele vai dizer, bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse capítulo ali termina dizendo, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E aqui João coloca o objetivo desse evangelho. E eu quero destacar 3 pontos aqui nessa noite. O primeiro ponto que me chama a atenção é quem nós somos dentre os discípulos, sabe, porque aqui tem um contraste grande. Tem um discípulo que ele vê o lenço que cobre a cabeça de Jesus dobrado, ele entende o que aquilo significa e ele creu. E a gente tem Tomé,
Tomé que fala que só se colocar o dedo na ferida de Jesus é que vai crer. Menos que isso, não crê. Há pessoas nesse mundo que o Senhor fala com ela, que a palavra fala com ela, que ela entende que o Evangelho é a verdade e ela crê. Mas há pessoas nesse mundo que só se Deus aparecer na frente, se a vida dela for completamente esmagada, ou se Deus não virar de cabeça para baixo, ela não vai crer. Tem pessoas que parece que com pouco lhes dedicam fé, mas tem algumas que só se colocarem os dedos nas feridas de Jesus. Não é? Eu acho interessante, alguns de nós somos incrédulos, pedimos que Deus nos dê um sinal miraculoso ou nós não creremos. Irmãos, às vezes a gente esquece que é necessário fé para crer em Jesus. Jesus nos fala no verso 29, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aqui Jesus nos dá um chamado a acreditar nele, apesar de não termos visto. Não termos visto o mar se abrir, não termos visto o pão cair do céu, não termos visto Cristo ressuscitar, mas há um chamado aqui para crer nele por fé. Bem-aventurados são aqueles que creem em Jesus com fé, que não viram e creram. E aí nós precisamos entender que tipo de pessoas nós somos nesse mundo. Às vezes, irmãos, nós exigimos muito de Deus para crer em Deus. E aí acredite, né? Se nós exigirmos muito para crer, muito nos custará essa fé. Eu já vi pessoas que precisaram perder muita coisa para crer. E sabe, irmãos, isso é muito complicado, porque o custo em nossa vida pode ser muito alto. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que no verso 28, ele nos coloca Senhor meu e Deus meu. E isso me faz refletir, porque nós vamos à igreja na Páscoa. Nesse final de semana, andando pela cidade, eu vi várias igrejas abertas e por vezes lotadas, na sexta, no sábado e hoje no domingo. Eu vi várias igrejas abertas, algumas que eu nunca tinha visto no meu percurso, abertas na sexta, com pessoas louvando, com pessoas lá, com carros estacionados, com gente lá fora. Aos sábados, várias pessoas ainda lá. No domingo de manhã também. Mas por que nós vamos à igreja? É a pergunta que eu tenho nessa noite. O verso 28 nos fala que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Mas às vezes nós comemoramos a Páscoa, mas não tratamos Cristo como Senhor, muito menos como Deus. Talvez um amuleto, talvez uma promessa que a gente pague uma vez por ano e já garanta o nosso restante de ano. Talvez como uma tradição, mas não é o nosso Senhor. A palavra, eu gosto dessa palavra, e eu não gosto muito de estudar grego aqui, mas a palavra Senhor aqui, ou a palavra servo, melhor dizendo, é uma palavra muito conhecida, é doulos. E aí a ideia dessa palavra é escravo, né? Então, quando você fala que Cristo é o seu Senhor, é basicamente como se você estivesse dizendo que você é o escravo de Cristo. E a escravidão no mundo aqui hebreu, ela era muito diferente, né? No mundo antigo ela era muito diferente. Mas basicamente ela era um contexto de senhorio, de servidão. E, irmãos, imagina um servo, um funcionário, um CLT, trazendo para o mundo moderno, que só aparece para trabalhar uma vez por ano, só aparece na Páscoa para prestar serviço. Imagine alguém que só lhe vê uma vez por ano. Qual relação é essa com você? Aqui a gente observa que Tomé reconhece Jesus como Senhor e Deus, mas nós falamos isso
e o negamos com a nossa vida. Nós não podemos falar Senhor e Deus meu, se o negamos com o que fazemos, com as nossas mãos, com o nosso tempo, com as nossas vontades. Tudo então não passa de fala. E para concluir, eu quero que nós leiamos juntos o versículo 31. João capítulo 20, verso 31 nos diz: estes, porém, foram registrados. Esses o quê? Esses sinais, no qual ele falou no verso 30. Esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O cristianismo, irmãos, ele tem um ponto central: a ressurreição de Jesus. Por exemplo, todo aquele que nega a ressurreição de Jesus não pode ser cristão, porque o cristianismo ele tem a ver com a ressurreição de Jesus. Esses dias eu estava assistindo um podcast e quem estava falando era um ateu, não é? E me fugiu o nome dele, mas ele estava discutindo sobre ciência da religião e ele falou que se tivesse encontrado o corpo de Jesus, o cristianismo teria acabado. E é verdade, porque a tese central do cristianismo é de que Jesus ressuscitou, é de que ele ressuscitou. E aí, irmãos, isso é fundamental para nós. Por exemplo, qual é a nossa diferença com o espiritismo? Porque o espiritismo nega a ressurreição de Jesus, e a partir daí vai negar todo o restante do cristianismo, já que esse é o ponto central. Mas aqui, irmãos, nós precisamos entender: Cristo não ressuscitou à toa, ele ressuscitou para que tenhamos uma nova vida. Paulo vai falar que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, inútil é a nossa fé. E pior do que isso, nós sacrificamos nossa vida, nos reunimos aos domingos, gastamos nossos recursos e nosso tempo de forma inútil, porque se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. Ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas se Cristo ressuscitou, então nós ressuscitaremos com Ele, estaremos libertos de nossos pecados e um dia veremos a Deus. Não adianta, irmãos, proclamarmos que Cristo ressuscitou com a nossa boca e negá-lo com o nosso coração. Não adianta chamarmos Jesus de Deus com a nossa boca e vivermos com a vida de um jeito que queremos, ignorando a sua vontade. Ou Jesus é nosso Deus, ou ele não é nada para nós. Jesus nos coloca isso: ou comigo ajunta, ou contra mim espalha. Nós precisamos tomar uma decisão de viver a fé cristã como Cristo a colocou, de viver o cristianismo como Cristo o fundou, de viver uma vida nova em Jesus Cristo. Observe que é uma decisão sem meio termo, é uma decisão que não dá para nós pegarmos, dar um passo e eu não quero, eu vou, eu não quero. É uma decisão, irmãos, que não te custará pouco, te custará tudo, mas é uma decisão que te dará vida eterna, que te dará uma nova vida, não só aqui nesse mundo, mas para a eternidade. E aí, irmãos, é uma decisão que é baseada na fé de que Cristo ressuscitou. E aqui restam duas opções nessa noite: ou Cristo ressuscitou e nós cremos e teremos uma nova vida com Ele, ou nós não cremos que Cristo ressuscitou, e aí cabe a nós vivermos a nossa vida do jeito que quisermos. Qualquer uma outra opção será um caminho drástico. A nossa nova vida em Cristo tem a ver com a ressurreição de Jesus. Mas se Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, nós teremos uma nova vida pela eternidade. Amém? Vamos orar juntos? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar orando nessa noite, lembrando
esse texto. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse domingo à noite, talvez um pouco cansados, talvez, Senhor, com um dia longo que passou, talvez, Senhor, sem muita esperança, ou resignados, sabe, acreditando que as coisas são assim. Mas a verdade é como há 4.000 anos o Senhor libertou o povo da escravidão, há 2.000 anos Jesus ressuscitou para nos libertar do peso do pecado. Senhor, a tua ressurreição trouxe vida sobre nós. A tua ressurreição trouxe vida sobre nós, e vida com abundância, uma nova vida. Uma vida no qual a imoralidade sexual, seja na forma de adultério, ou de pornografia, ou de qualquer outra forma, já não tem poder para nos vencer. A vida no qual a ira que tanto destrói lares, que tanto destrói relacionamentos, que tanto machuca os que estão próximos, não tem poder para nos vencer. Uma nova vida, Pai, no qual nós não fomos simplesmente chamados para uma boa moral, mas para nascer de novo, para uma completa transformação em Ti. Te pedimos, Senhor, que sobre vida sobre essa igreja, sobre vida sobre esses corações, que haja arrependimento, que nós possamos reconhecer, Senhor, que uma vida sem Ti é uma vida desperdiçada, que todas as coisas desse mundo, que esse mundo nos oferece, vão passar, os prazeres do mundo, as angústias dessa vida, tudo isso vai passar, mas somente aquilo que está escrito e construído em Cristo é o que permanecerá para sempre. Te pedimos, Senhor, um novo coração, um coração cheio de amor e zelo pela Tua palavra, um coração, Senhor, transformado, um coração que nos capacite a sermos nova criatura, a tratar bem quem amamos, a amar de coração aqueles que precisam. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos erros, e ajuda-nos, Senhor, a termos uma nova vida em Ti. Eu te peço que olhe para cada coração nessa noite, que restaure, que transforme, no nome do Senhor Jesus. Amém.